Eu adoro uma fofoquinha, ainda mais quando envolve celebridades do mundo do cinema, e hoje a gente vai ver o maior exposed da carreira do Jared Leto do canal do Fefoverso. Se você quer ver o vídeo completo lá, sem interrupções, vai estar aí na descrição pra você conferir. Simbora, porque eu tô muito curioso pra saber o que aconteceu com o Jared Leto. O novo documentário produzido pela BBC, que expõe diversas histórias de assédio sexual envolvendo o Jared Leto, tem uma grande contradição no seu título. Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, ou O Segredo Sombrio de Hollywood. Exceto que não tem nenhum segredo aqui. Pessoas de dentro e de fora da indústria fazem denúncias contra o cantor há décadas. Sim, décadas. Ano passado eu fiz um vídeo aqui no Fefoverso sobre um grande exposed que tava rolando com o Jared Leto, e nele eu te mostro artigos descrevendo o comportamento problemático do artista, datados de 2005, real. Caraca! Mais de 20 anos atrás. Na época do meu vídeo, tava rolando um remember das acusações, porque alguns posts sobre isso tinham se tornado virais de novo. Caraca, e, inclusive, não sabia foi não. esse movimento que incentivou a diretora Alice McShane a produzir esse documentário agora, se aprofundando ainda mais nas histórias tipo assim, envolvendo... Eu sabia que o Jared Leto, ele tinha algumas paradas meio bizarras nele lá. Ele tinha aquela parada de mandar preservativo usado pra companheiros de set dele, rato morto em uma caixa pra Margot Robbie quando eles estavam fazendo ela a Arlequina e ele o Coringa. Ele é meio tantã, porque tem aquela parada de ator de método. Esse bagulho de ator de método, pra mim, sempre me parece que o cara ele só quer ser um babaca, um escroto, e aí ele quer fazer as piores coisas do mundo. E não, eu tô sendo método aqui, eu tô fazendo método. Meu personagem é um babaca, eu vou ser babaca o tempo todo. Por que você nunca faz método quando seu personagem doa milhões de dinheiro todos os dias, tá ligado? O Jared. Nessa produção, supostas vítimas do artista vieram a público pra denunciar ele por má conduta sexual enquanto elas ainda eram menores de idade. Nossa, Pra bizarro, isso, as mulheres apresentaram uma série de evidências pra sustentar as alegações. Trocas de e-mails, mensagens de texto e até um contrato que ele teria proposto pra manter um relacionamento em sigilo. Quer ficar por dentro de tudo que a gente descobriu agora? Óbvio. Tudo que a gente se aprofundou agora, porque muitas dessas questões já foram tratadas antes, inclusive no meu vídeo. Fica comigo porque eu vou te contar absolutamente tudo. Só não esquece de deixar aquele like pra apoiar o conteúdo do canal, de se inscrever por aqui. A gente fala sobre tudo que acontece em cultura pop, seja em Hollywood, seja no mundo da música, no mundo da internet. Se você se inscrever, você não vai ficar desinformado jamais. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @fefucaires em todos os lugares. Como eu disse no meu outro vídeo sobre isso, desde os anos 2000 já circulavam rumores de que o Jared Leto perseguia e assediava menores de idade. Os relatos são muitos. Temos histórias de que o Jared Leto convocava modelos menores de idade para irem nas festas pós-show da sua banda, a 30 Seconds to Mars, e vamos falar sobre um episódio assim aqui. Temos histórias de que o Jared pedia para suas parceiras menores de idade, tipo 17 anos, fazerem roleplay, que na verdade tinham 14. É isso mesmo. Não. Temos muitas e muitas histórias, inclusive pessoas públicas já falaram sobre isso, além de denúncias anônimas. Esse cara, ele não tá preso ainda por qual motivo? Caraca, que bagulho bizarro isso, pô. Anônimas e de pessoas comuns. Temos celebridades como o Dylan Sprouse ou o James Gunn, que já comentaram sobre o comportamento o Gêmeos a bordo na internet. Por exemplo, o Dylan disse: "E aí, Jared, agora que você já deu em cima de todas as garotas entre 18 e 24 anos em Hollywood, qual é a sua taxa de sucesso?" E o diretor James Gunn respondeu: "Ele começa com 18 anos na internet?" Assim, que gente, isso? É um caso escancarado. Eu defendi isso no meu último vídeo. Caraca, não, e esse cara fez o vilão do He-Man esse ano, tá ligado? Filme grande, blockbuster. Caraca, aí vai o Will Smith lá dar um tapa na cara do Chris Rock. Tudo bem, tá errado, não precisava bater no cara, mas sumiu. Evaporou. Agora olha esse cara aí. É a mesma coisa do James Frango lá. Fez um monte de merda e agora esperou a poeira baixar e tá voltando. E eu vou continuar defendendo aqui. Pra outra celebridade colocar o dela na reta pra falar publicamente sobre você, não é porque ela ouviu fofoca, é porque ela sabe das coisas. E todo mundo sempre soube
de histórias do Jared Leto. O que aconteceu Bizarro, agora foi a mano. propagação dessas histórias para um público ainda maior com o lançamento do documentário Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, produzido Babado. pela BBC. Na investigação do jornal, 10 mulheres foram entrevistadas. Os relatos vão de 2002 até 2016, mas aqui a gente vai focar em algumas das histórias principais. A primeira delas é a história da Isabel, um nome fictício dado pela BBC para preservar o nome real daquela suposta vítima. Lembrando, ninguém foi condenado, então por enquanto a gente ainda precisa falar sobre suposição. Hoje a Isabel tem 40 anos, mas quando ela teve contato com Jared Leto pela primeira vez, lá em 2002, ela era uma adolescente de 17 anos. Na época, o ator já tinha 31. Os dois teriam se conhecido depois que ele entrou na loja onde ela trabalhava em um shopping de Las Vegas e convidou a jovem para visitar ele no quarto de hotel em que ele estava hospedado. A Isabel foi até o endereço porque ela achou que eles iam se encontrar e saírem para algum lugar, beber alguma coisa. Mas ela se deparou com o que ela descreveu como um motel nojento. Mesmo assim, ela entrou e ficou esperando ele se arrumar para eles saírem. Foi nesse momento que ele chamou a Isabel para ir no banheiro com ele para fazer companhia enquanto ele tomava banho. Só conversando. Que isso? Mas não foi isso que aconteceu. A Isabel contou que assim que ela entrou no banheiro, ele abriu a cortina do box e começou a beijar ela ali. Ainda enquanto tentava entender o que estava acontecendo, a Isabel disse que o ator pegou a mão dela e colocou na região íntima dele, à força. Foi nesse momento que ela se afastou dele e pediu pra ir embora daquele hotel, mas o Jared só deixou ela fazer isso depois que ele saiu primeiro e fez uma ronda no quarteirão pra ver se tinha alguém observando, pra ver se alguém ia flagrar ela saindo dali. E aí sim, ele deixou que ela saísse. Segundo o cara sabia que tava fazendo merda e foi conferir pra ver se não ia ser pego fazendo merda, né? Isabel, ela não fazia ideia de que o ator era tão mais velho do que ela e por muito tempo ela se culpou pelo que aconteceu. Ele convidou, ela foi pro hotel por livre e espontânea vontade, só recentemente, conversando com pessoas. Mesmo assim, pô, mesmo que ela tenha ido até lá, mesmo se ela tivesse na intenção de ficar com ele, a forma como ele fez tudo aquilo é bizarro, ele forçou ela a fazer aquela parada, tá ligado? Estudando mais sobre isso, ela conseguiu perceber que ela foi a vítima daquele homem com quase o dobro da sua idade. E o caso da Isabel não foi o único. E fora que ela era uma adolescente, a banda dele, a 30 Seconds to Mars, foi ganhando renome mundial, o Jared teria começado a montar um esquema para convidar as modelos das cidades por onde a banda passava para irem aos shows, oferecendo sempre ingressos VIP para elas. Essa informação foi confirmada por um ex-membro da equipe técnica da banda que também deu entrevista no documentário. E o objetivo com esses ingressos gratuitos, esses ingressos VIPs, era que depois do show o Jared saísse com essas meninas ou levasse elas pro hotel. Uma das pessoas que passou por essa experiência foi a Alex em 2013, durante um show da 30 Seconds to Mars em Londres. Assim que a apresentação terminou, um assistente do Jared Leto convidou a moça para uma festa. Ao chegar no local, ela encontrou o ator e os dois começaram a conversar. Em determinado momento, ele perguntou quantos anos ela tinha. A Alex respondeu que tinha 17, apesar de na época ter 19. De acordo com a modelo, ela fez isso porque ela sentiu que estava um pouco ameaçada e ela achou que dizer que era menor de idade fosse dar algum respaldo pra ela ou fosse fazer ele cortar qualquer pensamento que estivesse alimentando ali. Mas o truque não funcionou com o Jared. Muito pelo contrário, depois da resposta, ele, que já tinha mais de 40 anos na época, teria dito que idade era apenas um número. E de qualquer jeito, esse papo de que... Ai, meu Deus. Esse papo de que idade é apenas um número só vem de um cara de 40 e poucos anos que quer se relacionar com alguém que tenha menos de 18, né? Nunca é tipo, sei lá, de um cara que tem 30 e está namorando uma mulher de 40, sabe? É sempre desses esquisitos mesmo. Na Europa, como se isso desse um passe livre pra ele. Depois disso, a Alex continuou curtindo a festa, bebeu, e o celular dela já tava descarregando quando ela foi chamada de novo pelo assistente do Jared. Só que o convite dessa vez era pra uma outra festa que supostamente aconteceria no quarto de hotel dele. Quando ela chegou no quarto, ela percebeu que não tinha festa nenhuma. O ambiente estava escuro e apenas o Jared estava lá. A mulher perguntou se ele tinha um carregador para que pudesse carregar o celular ou se ele tinha algum dinheiro que pudesse dar para ela, para que ela pudesse chamar um carro e fosse embora para casa, mas ela ouviu um
não como resposta para as duas perguntas. Então, se eu não consigo carregar meu celular, se eu não consigo pegar um táxi, será que eu posso dormir aqui no sofá e ir embora amanhã? Foi isso que ela perguntou pra ele. E segundo ela, a resposta dele foi: se você dormir perto de mim, se prepara, porque você vai acordar comigo dentro de você. Lembrando, ela tinha dito pra ele que ela tinha 17 anos. Mano, olha que isso cara... foi em 2013, quando o ator já tinha nojo, 41. mano. Ele repetiu essa frase várias vezes, que ela ia se surpreender com ele dentro dela, e ela simplesmente deixou o local do jeito tipo assim, caraca, calma. Olha que bagulho bizarro. Tipo assim, o cara, ele tá falando pra ela que ela vai se surpreender por eles fazerem sexo. Só que o ato, ele não deve ser uma surpresa pra nenhum dos lados. Ele deve ser algo consentido. Então, se ela se surpreendesse, ele faria o quê? Ele faria com ela dormindo? Tá ligado? Mano, caraca, que bagulho. Meu Deus do céu. Pôde e foi Meu embora. Deus do céu. Foi também em um desses shows da 30 Seconds to Mars que o Jared conheceu a Clara. Na época, ela tinha 17 anos e ela foi abordada pelo assistente do músico, de novo, que pediu o telefone dela. A partir daí, o Jared teria entrado em contato com ela e os dois passaram a se encontrar na casa dele, na Califórnia. Ela disse no documentário que ela chegou a mencionar pra ele que estava preocupada com o fato dela ter 17 anos, porque o pai dela... Caraca, mas esse cara, ele é bizarríssimo, mano. Era policial ou delegado, alguma coisa assim, e ela sabia tinha que dar a idade mínima para consentimento na Califórnia era 18 anos, então ela sabia que estava abaixo disso. Ela estava preocupada porque ela sabia que tinha alguma coisa errada ali. Ela conta que, de qualquer jeito, ele não se importou com nenhuma preocupação e os dois tiveram relações íntimas em pelo menos 3 ocasiões diferentes. Ela contou, inclusive, que um dos pedidos mais inusitados do Jared Leto era que ela fingisse ser uma garota ainda mais nova e chamasse ele de papai. Lembrando que ela tinha 17 e ele pediu pra ela fingir ser ainda mais nova. Nossa. Esse é o tipo de acusação que já é antiga nas costas do Jared Leto. Histórias assim rolam há um bom tempo. Um outro caso, tipo assim, tudo bem que ninguém foi julgado ainda, ninguém foi condenado no caso ainda, então tá tudo supostamente. Só que, mano, a gente teve ali, igual o Fefo falou aqui, teve o Dylan Sprouse e também teve o James Gunn, que não é uma pessoa ali série B. O James Gunn é grandes projetos, né? Falando sobre isso, tá ligado? Por que eles falariam sobre isso se eles não soubessem de alguma coisa? Ah, sei lá, viu? Sei lá. Eu acho que é bizarro, mano. E esse tipo de pessoa tá fazendo filme aí, tá estrelando grandes blockbusters, né? Igual o He-Man. Tudo bem que o He-Man é um filme que ele pode ser considerado um filme bem nichado, mas ainda assim é um filme que deu bastante lucro, eu acho. Mas enfim, né? Sei lá. Aconteceu com outra suposta vítima, a Taylor. Ela era super fã da banda e ela conseguiu ir em um show quando ela tinha 14 anos. E ela tava ali em contato mesmo com eles. E ela contou que quando ela mostrou a sua camiseta pro Jared Leto autografar, ele autografou os peitos e disse: caramba, você tem belos peitos. Na ocasião, a mãe da Taylor tava acompanhando ela e ela teria ficado brava com o Jared e teria dito que sua filha tem só 14 anos. E mesmo assim, de acordo com o relato da Taylor, ele não se intimidou e só respondeu de qualquer jeito: ela tem belos peitos, mesmo falando com uma garota de 14 anos. E ele tem um padrão, né, de gostar de garotas muito novas, o que é muito mais bizarro ainda, sabe? Sei lá. Sei lá, que bagulho tá me dando asco. Essa história tá me dando asco. Eu achei que ia ser... Porque eu sabia que ele tinha uns comportamentos meio esquisitos, mas eu não sabia essa parte da história dele, tá ligado? Então eu achava que ia ser só ele sendo um maluco, chato, insuportável, fazendo umas merda. Só que eu não imaginei que seria umas merda tão ferrada assim, sabe? Também uma outra situação envolvendo uma mulher identificada pela BBC como Era. Em 2014, quando tinha só 16 anos, ela conheceu o Jared depois de entrar em uma agência de modelos e ser convidada por ele pra uma festa que ele organizou no dia do Oscar. A partir daí, os dois começaram a trocar esse cara tem um Oscar, né, mano? Ligações. Mas a forma como ele se referia a ela passou a mudar. Com o tempo, a conversa foi ficando mais... Ele teria começado a fazer perguntas sobre a vida íntima da garota, que, lembrando, tinha só 16 anos e ele sabia
e ele tinha 42. 40, e ele perguntava mano, olha se isso. ela ainda era virgem, se ela tinha algum fetiche na cama. Ah, Gente, por que mano. um homem com mais de 40 anos Vai faria perguntar essas isso, é? perguntas pra uma menina de 16? Bom, escuta essa história. Depois de um tempo de conversa, ele perguntou se poderia passar o número da Era pra um amigo que trabalhava na indústria e que poderia ajudar ela a conseguir ainda mais trabalhos como modelo. Mano, e isso ela é... aceitou. E aí ele passou o contato. Isso é uma parada muito dela idiota, pra- mano. O cara, ele usa da influência que ele tem pra conseguir atrair essas garotas que são muito novas e querem uma oportunidade. Caraca, isso me deixa muito emputecido, mano. Que foi a mesma coisa lá que supostamente o James Frango também fez, né? mais trabalhos como modelo. E ela aceitou. E aí ele passou o contato dela para um cara chamado Christian, que seria esse amigo que tem, né, contatos. Mas ele nunca fechou absolutamente nada pra ela. Na verdade, a única coisa que esse Christian fazia era ligações pra ela, oferecendo trabalhos de pornografia. E pedindo pra ela enviar conteúdo explícito pra ele e tal, que ele ia fazer um trabalho de nudez assim assado e era pra ela participar. A Era contou que até hoje ela tem dúvidas se esse Christian realmente existia ou se era só o Jared Leto se passando por outra pessoa pra pedir essas Nossa, fotos. que bizarro, O que corrobora com outras mulheres, porque existem outras denúncias e acusações de que o Jared Leto se passava por outras pessoas pra não ser ele diretamente pedindo esse conteúdo. Olha Mas que até aí é covardão. teoria. Isso foi em 2014, certo? Agora pula pra 2016, quando ela recebeu uma ligação do ator dizendo que o advogado dele queria enviar um acordo de confidencialidade porque ele lógico. estava preocupado com os relacionamentos que o artista tinha com mulheres. Ah, De acordo lógico. com a Era, o Jared disse isso rindo, como se a situação fosse engraçada e banal. No fim, ela Mano, optou o cara, por não assinar. 42 anos, o cara age como se fosse um adolescente, tá ligado? Ele é um... Mano, que cara imbecil, mano. 42 anos. 42 anos, olha isso. A mente desse cara, a mentalidade dele é de um adolescente, pô. Meu Deus, 42 anos, mano. Esse acordo de confidencialidade, e ela comprovou a existência do contrato pra BBC, apresentando não só o documento, mas também as mensagens de texto e de e-mail que ela trocou com o ator. Depois que todas essas acusações vieram à tona com esse documentário, o Jared Leto se pronunciou negando qualquer assédio no seu histórico. O ator afirmou em um comunicado curto e direto que nunca agrediu ninguém sexualmente, e ele classificou todas as alegações como absolutamente falsas. A escolha dele foi negar tudo com força, dizer que é um absurdo, que nada disso aconteceu, e eu acho que ele vai ficar firme nessa posição. Porém, para o jornal The Telegraph, essa é só a primeira parte dessa história. Na review que eles fizeram do documentário, eles disseram que essa produção pode marcar o início da queda do Jared Leto, da queda definitiva dele. Porque pela primeira vez, esses rumores que todo mundo conhece há muito tempo não estão mais sendo tratados como rumores. Alguém organizou isso, preparou um documento, uma coisa certa pra mostrar que são coisa linda. mais do que só histórias. O jornal também destacou, pra contribuir com essa ideia de queda, que o ator já vinha enfrentando uma sequência de fracassos na carreira. Isso porque tanto o filme Tron Ares, lançado no ano passado, quanto Mestres do Universo, desse ano, não conseguiram nem se pagar na bilheteria. Então Mestres do Universo não fez dinheiro, né? Respondendo aí a minha pergunta. Mencionei Tron Ares, nessa semana o Page Six publicou uma matéria afirmando que fontes que trabalharam nesse filme disseram que o Jared proibia a equipe técnica e o restante do elenco de fazerem contato visual com ele no set de gravação, além de ter contratado um pescador exclusivo para capturar e preparar peixes frescos para ele todos os dias da gravação. Então a galera finalmente encontrou um sinal verde para começar a expor tudo que cara presenciou imbecil, mano. com ele. Verdade. Mas por mais que a carreira do Jared no cinema esteja caminhando mal das pernas, ele segue com datas marcadas para uma turnê da 30 Seconds to Mars na Europa. Então, pelo visto, a carreira musical continua com tudo. Eu confesso que eu me senti meio vingado com esse documentário, porque eles expuseram tudo que a gente expôs no Fefuverso ano passado, mas agora a nível global. E vocês sabem que eu tento ser neutro sempre que estou contando histórias de celebridades. Eu sempre parto da ideia de que a gente não conhece as pessoas e sei lá. Mas nesse caso eu acho muito difícil ser neutro. Não é só uma pessoa acusando, são muitas pessoas. Não é de agora, são... Além de ser muitas pessoas acusando, ainda tem essa parada de
o modus operandi é sempre o mesmo, é sempre ele perguntando a idade da garota, e a garota fala 17, ele fica ainda mais, tá ligado? Então ele tem esse modus operandi e é sempre a mesma coisa. Como que elas combinariam a história em lugares diferentes? Porque tinha uma que era nos Estados Unidos, uma em Londres, sabe? Então é um modus operandi, é realmente um jeito de lidar com tudo isso igual, sabe? Então, assim, tá no supostamente ainda, mas esse cara é bizarro, mano. Décadas de pessoas diferentes em lugares diferentes do mundo dizendo a mesma Sim, coisa. exatamente. Pessoas anônimas, pessoas famosas, jornalistas, insiders, fontes, equipe técnica de filme A, B e C. É muita coisa, muita coisa. Parece que há muito tempo a galera tá tentando expor esse cara e parece que a história nunca conseguiu engatar mesmo. Sim. Pelo menos agora, com a investigação da BBC, parece que o caso finalmente explodiu depois de um bom tempo. O que será que vai acontecer com Jared Leto agora? Comenta sua opinião aí nos comentários. O que você acha de tudo isso envolvendo ele? Você acha que esse é o fim da carreira dele? Espero que sim. Ou você acha que é só mais uma história e isso vai passar e ele vai continuar trabalhando e quem é fã vai continuar sendo fã e nada nunca vai mudar? Eu espero que seja a primeira opção, mas é mais provável que a segunda opção seja a que aconteça, né? Ele espere ali a poeira baixar, ou ele nem espere a poeira baixar, a galera só esqueça isso e já era, sabe? Curioso pra saber o que você acha que vai ser a consequência desse doc. Comenta aí que eu vou ler depois. E falando em atores que tiveram a carreira abalada por grandes tem esse vídeo aqui também, eu queria ver ele depois. Esse vídeo aqui sobre o Armie Hammer e a volta dele pra indústria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ótimo vídeo do Fefoverso, galera. Assim, ótimo vídeo, é pleonasmo também, né? Acabei de gravar um vídeo do Peleja aqui, mas o Fefoverso, adoro os vídeos dele, gosto muito, sempre traz ele faz praticamente um documentário também, né? Ele traz sempre as nuances, tudo ali, mastigadinho pra gente que adora essa fofoquinha, conseguir só consumir ela. Gostei muito do vídeo, não conhecia essas maluquices que ele tinha feito, esses crimes, né? Essas bizarrices. Espero que ele pague pelo que ele fez, mas é muito difícil. Eu acho que é muito mais plausível que a galera meio que deixe isso pra lá, ou ele espere a poeira baixar igual outros fizeram e depois ele volte ali com tudo e tudo mais, né? Espero que, né, aconteça alguma coisa, porque, pô, bizarro, sério, que bagulho, me deu asco esse vídeo, não pelo fato do vídeo ser ruim, o vídeo é muito bom, mas me deu asco por conta das merdas que ele fez, né, que o Jared Leto fez. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre o documentário lá no canal principal, né, no Coletivo Cult. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu vou responder vocês, também vou ler e vou lá assistir o documentário, trago um vídeo pra lá. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo maravilhoso que eu for trazendo pra vocês. Estamos lançando bastante vídeo aí por semana, então não esquece de se inscrever pra não perder nada e até a próxima.